Em um deserto impiedoso e selvagem, três irmãs destemidas, conhecidas como as Rosas de Areia, ganharam reputação como as pistoleiras mais habilidosas e temidas da região. Cada uma delas tem um passado sombrio. E se você é ligado nesse canal, você certamente conhece as histórias dessas mulheres. Pois bem, esses passados estão ligados por um juramento de vingança. Elas que foram separadas na infância e reunidas outra vez pelo destino, têm agora um inimigo em comum. Um barão, que domina as terras do lugar e que, segundo os camponeses, tem parte com o demônio. Entretanto, mais temível que isso, promete seu acerto de conta com essas três irmãs. Mazé é uma freira excomungada, Mira, uma caçadora de recompensas, e Luzia é a dona de um bordel invadido pelos capangas do barão, onde agora ela vive como uma bailarina prisioneira. Em torno da fogueira, orgulhosamente apresenta Corações de Pólvora, a nova série do canal. Primeiro episódio: Tríade da Vingança. Dizem que toda tormenta começa com uma calmaria. Assim dessa feita é que aquela noite estava calma quando um sentinela prestava serviço de vigia na porta de bordel. Bem na entrada, ao olhar para a rua, em um momento ele viu uma sombra que se aproximava pela calçada. Ficou atento observando a aproximação e logo relaxou, ao perceber que se tratava de uma freira. Àquela hora da noite, e o que fazia sozinha, ele logo descobriria, porque foi lá que essa freira, assustada e ingênua, foi pedir informação. Estava perdida. Perguntou no cúmulo da sua inocência, sem saber que ali era um bordel, se poderia entrar para fazer uma ligação telefônica. E, não resistindo à piada, o vigia abriu a porta e deixou ela entrar. Ainda mais depois de ter percebido que ela era bem bonita para uma freira. Foi abrindo o portão, deu passagem à moça e ela entrou. 2 segundos depois, ele estava morto e as chaves da entrada afundavam num charco de sangue ao seu lado. Um único tiro, preciso, na nuca. No exato instante em que ele lhe passava a mão pela cintura, sem sequer desconfiar que abraçava sua assassina. Nesse mesmo momento, outra pistoleira, que era sua comparsa, escondida atrás de uma árvore esperando o sinal para entrar, ao ouvir o tiro, correu e emburacou junto da freira. Mas ela não foi a única a ouvir o estampido do tiro. No interior do bordel, os capangas do barão estavam reunidos e completamente embriagados, suficiente para não terem nenhuma agilidade de responder aos tiros. Foi nesse momento que as duas irmãs meteram o pé na porta e descarregaram os cartuchos sem pena, uma pistola em cada mão. A balaceira comia no centro, as balas riscavam o ar de ponta a ponta e a bailarina continuava dançando, desviando dos tiros como se nada de grave estivesse acontecendo. Imediatamente, as duas intrusas reconheceram a irmã caçula, a que dançava, porque desde sempre havia 2 coisas que a menina adorava. Uma delas era dançar, a outra eram armas. Ignorando a emoção de reencontrá-la, elas continuaram investindo contra os inimigos, atirando sem pena. Em pouco tempo, o lugar foi tomado, os bandidos foram mortos, mas o principal deles não estava lá. Não havia rastro sequer do barão. Teriam que encontrá-lo, ou ele certamente as encontraria primeiro. A única pista que tinham era uma frase sinistra, dita por um bandido pouco antes de morrer, algo que mencionava um pântano. Esse bandido, ao ser alvejado, tinha caído com a mão no peito, sangrando, e já à hora da morte, sorriu de forma macabra. E como se soubesse de algo que elas mesmas desconhecessem, mencionou qualquer coisa sobre um pântano, enquanto suas palavras se afogavam no charco de sangue que lhe saía da boca. E sufocado, calou-se em definitivo, com os olhos ainda abertos. E morto este, que era o último, já não havia mais nada que fazer naquele lugar. Quando puderam outra vez se reunir a sua irmã, que era a bailarina que dançava, ela explicou, depois de dar vazão a toda a emoção do reencontro, que sabia do paradeiro do barão. Ele estaria de partida, escondido em um trem de carga, que seria saqueado e aproveitado como veículo de fuga, sem que ninguém suspeitasse de nada. Ela havia escutado isso dele mesmo, enquanto comemoravam, sem supor que seriam atacados.
Um pouco antes da confusão, ele havia se retirado, a fim de não perder a passagem do trem cargueiro e surpreendê-lo na escuridão, o que significava dizer que a esta hora ele já deveria estar bem longe. Impossível alcançá-lo, a menos que pegassem um atalho. Poderiam cruzar a cavalo pela cidade proibida, mas quem se atreveria a passar por lá? Nesse momento, enquanto as três discutiam, um ruído de gatilho foi a resposta. Mira foi a primeira a decidir e assobiou para a janela, chamando seu cavalo. As irmãs sorriram, concordando com o chamado à próxima aventura, e de lá saíram as três juntas, outra vez unidas, rumo quando encontrassem o barão. A primeira vez que haviam sido separadas umas das outras tinha sido ainda na infância, e por um ataque de lobisomem. Um evento brutal e sobrenatural que mudaria a vida de cada uma delas para sempre. Mazé tornou-se uma freira, seguindo a vocação que tinha desde sempre. Mira, obcecada em reencontrar o lobisomem que havia matado seus pais, tornou-se uma caçadora implacável. E Luísa, a mais jovem, foi adotada por uma família rica de quem herdou um negócio. Não era algo de quem ela se orgulhasse tanto, mas por esse caminho é que ela tornou-se a dona do bordel. Agora, na fase em que as três estavam adultas e o lobisomem tinha sido finalmente morto pela pistola implacável de Mira, elas puderam gozar um pouco de paz e, ao se reencontrarem, puderam visitar o túmulo dos seus ancestrais e lhes render justa homenagem, uma vez que o lobisomem estava morto e que a justiça tinha sido feita. E cada uma seguiu seu destino. Uma voltou para o bordel, que era um estabelecimento comercial onde ela era proprietária. A outra voltou para o convento. E Mira continuou na sua vida de caçadora. E a paz haveria reinado pelo caminho de cada uma, se não tivesse acontecido uma série de novas tragédias, que incluía a invasão do bordel pelos capangas de um barão que, sedento de poder, espalhava o terror por toda parte, passando por cima de qualquer um que se atrevesse a desafiá-lo. Primeiro aconteceu com a freira, que, guiada pelo seu senso de justiça, tentou fazer com que, através do senso de religião, ele fosse contido e que suas barbaridades tivessem limite. Imediatamente, o barão boicotou a sua estadia no convento, fazendo com que ela fosse excomungada. Em seguida, um advogado que reunia provas contra ele foi morto aos pés do altar no dia do próprio casamento. E a noiva era Mira, que, cansada de viver como caçadora, tinha decidido se aposentar e ter uma vida comum, tranquila, formando uma família. Mas foi dessa forma que terminou o seu sonho, o sangue derramado do seu noivo aos pés do altar. E por último, a invasão do bordel, onde a mais jovem das irmãs era tratada como um tipo de escrava, uma prisioneira que, ainda que extremamente habilidosa com armas, nada podia fazer para salvar a si mesma, a não ser esperar que as irmãs aparecessem para ajudá-la, porque ela tinha certeza que cedo ou tarde elas viriam. Agora as três seguiam a pleno galope, tentando ganhar tempo por um atalho e alcançar a passagem do trem, e com isso não perder de vista o rastro do barão. Se tudo saísse como planejado, em menos de 24 horas, outra vez, a tríade da vingança teria alcançado seu intento e posto fim a uma escalada de terror na cidade, matando o barão. Esse episódio tornaria as três conhecidas como as Rosas do Deserto, e quando essa alcunha se tornasse suficientemente conhecida ao ponto de chegar aos ouvidos do seu maior inimigo, aí sim começariam os grandes problemas na vida das três irmãs. Mas isso estava bem longe de ser o mais importante agora. Assim sendo, elas tomaram o atalho e, seguindo a galope, avistaram os trilhos. Estiveram à espreita, esperando a passagem do trem. E não demorou muito. Logo a grande locomotiva se aproximava e elas, de pé sob as selas dos cavalos, estavam prontas para agarrar-se às paredes do trem e adentrarem o veículo e enfrentar o que quer que esperasse lá dentro. Mas esse já é o tema do nosso próximo episódio. Se você gostou dessa história, curte, comenta, compartilha, que assim a gente fica sabendo que você gostou e se sente bem mais estimulado a continuar contando e produzindo vídeos. No mais,
Muito obrigada pela companhia, um abraço enorme e até o próximo episódio. Um abraço, gente.